O próximo painel tem como tema oportunidades de novos negócios no setor. Rafael Gonzalez é engenheiro ambiental e mestrando em Engenharia e Tecnologia Ambiental pela Universidade Federal do Paraná. Há mais de 10 anos atua na captação e gestão de projetos na área de energias renováveis. Participou do desenvolvimento do Plano de Negócios e Estruturação do Centro Internacional de Energias Renováveis, o CIBiogás, em 2012. Em 2016, assumiu a diretoria de Desenvolvimento Tecnológico e, em 2020, assumiu a diretoria de presidência da CIBiogás, conduzindo projetos estratégicos e trabalhando na consolidação empresarial. Atualmente é conselheiro da Associação Brasileira de Biogás e do Conselho Diretivo do projeto GEF Brasil, Biogás, aplicação do biogás na agroindústria brasileira. Bom dia, boa tarde, pessoal, tudo bem? Agradeço aí ao presidente João o convite, acho que é uma honra estar aqui com você, João, e vendo esse movimento que está acontecendo dentro de uma feira, né? E acho que isso representa o que a gente espera de crescimento do nosso setor de energias renováveis no Brasil todo, mas especialmente no Paraná. Vou trazer alguns dados mais específicos aqui do Paraná também. E eu vou falar um pouquinho a respeito de uma fonte, outra fonte do que já foi muito discutido aqui, além do solar, né? Que é o biogás e o biometano. Queria contextualizar vocês o que está acontecendo nesse mercado aí de biogás. E queria que vocês abrissem a cabeça um pouco também para não olhar só a energia elétrica como energia compartilhada. A energia que é proveniente pelo biogás, ela pode ser utilizada como energia elétrica, térmica e também veicular. Então, a gente enxerga que há uma possibilidade também de ser compartilhado em outras visões da nossa matriz energética brasileira, da nossa matriz energética das cooperativas, das empresas, das integradoras. E não é à toa que a gente está falando num momento, né, nesse evento, num espaço que também está conectado ao agronegócio. E é um pouco a partir disso que a gente tem a oportunidade de produzir biogás e gerar energia. Eu não sei onde está o passador, se tiver... Está aqui? Legal. Só um ponto antes de eu iniciar. Eu entendo, a gente no CIBiogás, a gente tem um entendimento muito claro que a nossa matriz ela é diversificada, e isso é o sucesso dela. Então não adianta a gente também olhar como matriz elétrica ou energética brasileira se a gente não olhar a diversificação. Isso é representado na matriz, mas é representado numa cooperativa, já que eu sei que tem algumas cooperativas aqui na plateia, é também representado em cooperativas, quando a gente precisa usar lenha, cavaco, energia elétrica, térmica, diesel, enfim, todas as formas de energia se consomem dentro de uma cooperativa. Então a gente tem aí, já que a gente está no painel de oportunidades de negócio, a gente tem oportunidades de negócio dentro dessa estrutura, dessa matriz, desse desenho de desenvolvimento e de demanda que a gente tem no nosso estado e país, nas regiões. Também outro ponto que eu queria comentar, e foi muito feliz a fala dos meus antecessores, que os modelos de negócio têm se modificado cotidianamente. Antigamente a gente olhava a energia elétrica do biogás no motor de Santana adequado para gás. Hoje em dia a gente tem empresas que saíram do diesel, de venda de motor a diesel, e foram para motor a gás. Então os modelos passam a se desenvolver cada vez mais. Eu vi um colega falando ali sobre um modelo de assinatura. Em 2013 eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos e eu vi isso lá acontecer com um grupo de TI, empresários da área de TI, que criaram um sistema que você contrata o painel solar e todo o sistema pela internet já conectado no banco. Então, basicamente, o comprador já saía com uma solicitação no banco, já só entregar no banco depois de assinada, né? Então, assim, cada vez mais a gente está vendo modelos de negócio que se aprimoram, que se desenvolvem. E a gente tem uma figura, que tem alguns aqui também na plateia, que é o agente integrador. Se por um lado no setor solar o agente integrador se desenvolveu e é quem hoje tem maior, digamos assim, fatia do mercado, no biogás a gente tem um problema por não ter integrador.
Então, o recado que eu queria deixar para vocês, e o convite é, quem quiser desenvolver projetos, se comportem como um integrador. Um produtor rural, e tem o pessoal da área rural aqui, precisa conversar com no mínimo 6 pessoas, 6 contratos, para fazer uma planta de biogás. Pessoal, isso não tem condição de dar certo no futuro. São 6 pessoas, 6 contratos. Tem projetos que chegam para nós no Sei Biogás, eu já vou explicar também o que é o Sei Biogás, que tem 11 contratos, tem 11 relacionamentos do produtor para poder fazer uma planta. É muito complicado, ele precisa de um agente integrador. E isso hoje está faltando no mercado. O que está faltando no mercado, então, é uma oportunidade de negócio, né, o que eu quero trazer para vocês. Eu vou explicar depois o que é o Sei Biogás e eu vou falar alguns números do mercado também, algumas coisas estão acontecendo. Mas antes de falar esses números, não se atentem tanto a todos os slides, que tem bastante informação, depois fica à disposição para vocês. É dizer para vocês que o setor de biogás está respaldado em diversas políticas. Então, a gente não precisa hoje de política pública, essencialmente falando. A gente precisa que o mercado perceba essas oportunidades e se desenvolva cada vez mais. Então, a gente tem ali o marco regulatório de saneamento, que foge do setor agro, mas aterro sanitário e estações de tratamento de esgoto pode-se produzir biogás. Temos um programa federal chamado Renova Bio, que basicamente são créditos destinados a quem produz biocombustíveis, inclusive biometano, que é a reforma do biogás. O Plano Nacional de Energia, que considera o biogás. É importante pensar isso, pessoal. O Plano Nacional de Energia, em 2013, mais ou menos, passou a considerar solar. E só em 2017 passou a considerar biogás. Então, o trilho que a gente percorre do ponto de vista da fonte de energia é mais ou menos o mesmo, né? Se desenvolve na visão dos agentes reguladores, de quem cria as políticas públicas do país, e depois vai se desenvolvendo como mercado. Claro, cada um tem suas especificidades, mas é só para a gente fazer uma reflexão. O novo mercado de gás, a gente tem a oportunidade ali. Combustível do futuro, eu vou mostrar para vocês um projeto que a gente assinou esses dias para produzir querosene de aviação a partir da reforma da molécula do biogás. Programa Nacional do Hidrogênio. Hoje, o colega da CISES aqui falou do hidrogênio. A gente tem hoje alguns projetos no estado do Paraná, com foco em produção de hidrogênio a partir da biomassa, que é uma coisa que para nós há 2 anos atrás estava muito longe. Claro, ainda não é mercado, não é para a gente falar que vamos ganhar dinheiro, tem projeto, não é isso. É o início, é o start, né? Mas já está começando. E, mais recentemente, com toda essa crise da guerra, o Plano Nacional de Fertilizante também incorpora o contexto do biogás. Eu vou passar para a gente poder ir adiante. Como é que funciona o biogás? A gente tem um substrato, esse substrato rico em matéria orgânica pode produzir biogás a partir de um pré-tratamento. Opa, acho que está passando aí sozinho. A partir de um pré-tratamento, a gente incorpora esse material num biodigestor. Esse biodigestor produz o biogás. O biogás tem 60% de metano, que é o que nos interessa, aproximadamente, que é o que nos interessa para geração de energia. Eu posso limpar esse gás, basicamente retirar gás sulfídrico e umidade, que é o que prejudica motores, equipamentos. Eu retiro esse gás sulfídrico e umidade, posso colocar num grupo motogerador, gerar energia elétrica, e a partir daí é a mesma coisa que todos vocês já conhecem da solar. Mas eu também posso colocar para gerar energia térmica e colocar em caldeiras, por exemplo. A gente tem projetos em almidonarias, vocês vão ver no mapa aqui, a região de Paranavaí, aqui próximo a Maringá, é uma das regiões que mais utiliza biogás como energia térmica. E a gente pode purificar esse gás e ele ser análogo à mesma coisa do que o gás natural veicular. Então, ele, a ponto de poder injetar no grid, na rede da Compagás, aqui no caso do Paraná, né? Por meio de uma refinaria. E eu retiro a molécula do CO2, eu posso utilizar o CO2 para diversos outros produtos e o biometano como combustível veicular, por exemplo. Só que tem um problema, pessoal. Isso aqui é o mapa nosso de rede de gás. Tá? Ali, então, o mapa brasileiro da rede de gás. E aqui do lado é um Biogás Map, vocês podem acessar do nosso site, no Sei Biogás. É um mapeamento das plantas de biogás existentes no país hoje.
Então, o nosso mapeamento, ou onde tem oportunidade de produção de biogás, está no interior do país, e claro, no interior do Paraná, e a nossa infraestrutura está na costa brasileira. Então, a gente tem chamado isso até de pré-sal caipira, né? Aquilo que é possível produzir uma energia no interior, no campo, que possa suprir uma demanda local. Isso também é geração compartilhada. A gente pode gerar energia não só elétrica, mas o gás e utilizar dentro da indústria. É uma energia compartilhada também. Então, é um pouco esse o conceito que a gente tem trabalhado, mas é para vocês verem o que está acontecendo. Mais recentemente, a gente pode olhar outros modelos de negócio. Se lá a gente estava gerando energia elétrica ou basicamente energia térmica, eu posso refinar o gás, comprimir esse gás e transportar ele até postos, por exemplo, de combustível. Eu posso também liquefazer esse gás e levar para um ambiente industrial. Então, tem vários modelos de negócio que são adaptáveis aí para esse setor. Como é que está o setor hoje? É injusto e não é correto comparar com o setor da solar, né? A solar tem um outro contexto dentro do mercado brasileiro, tem um outro contexto também de OPEX, né, de custo de operação. O biogás tem um custo de operação e também de CAPEX maior, em geral. Mas a gente tem visto um crescimento importante desse mercado. Tem crescido em média 20% ao ano. Tá? No último ano, o mapeamento que a gente divulga e coloca de maneira pública, teve um crescimento de 16% em plantas comerciais. Claro, não são plantas pequenas, plantas para uso que acontece também, uso no fogão do produtor, não. Plantas comerciais, ou que está em GD, ou que está vendendo, ou que está energia térmica, ou produzindo biometano. Isso tudo representa apenas 3% do nosso mercado levantado. 2,3 bilhões de metros cúbicos por ano produzidos em 2021. Representa 3% do mercado mapeado. A gente ainda não produz nada. O nosso mercado é muito maior e tem muito potencial para isso. Ali está o mapa ali da mina, né, da onde tem os projetos, onde está acontecendo as plantas. Essa fração em vermelho mais escuro é onde tem estão as plantas, a maior concentração de plantas. Aqui está o crescimento do setor. Eu não vou entrar em detalhe em números, mas é importante vocês olharem no gráfico do lado, em verde, que 80% dessas plantas é do setor agropecuário e 10% apenas é do setor, e 8% apenas é do setor do saneamento e apenas 12% é do setor da indústria. Só que representando 80% agropecuária em plantas, isso representa um volume de 10% em produção, em volume de biogás produzido. Então, assim, se você olhar como volume produzido, o setor agropecuário representa pouco para o setor. Mas em volume de plantas, isso representa muito. E tem um porquê disso, e o secretário Norberto Ortigar, aqui da Agricultura, comentou sobre isso. A gente tem cidades do estado todo que, para poder fazer a ampliação de um plantel de animal, suinocultura, bovinocultura, avicultura, o cara precisa de um licenciamento ambiental. E para fazer o licenciamento ambiental, ele precisa saber como ele vai dispor desses resíduos, dos dejetos, daquilo que ele tem que fazer com esse material que tem lá. E o biodigestor, o biogás, é uma oportunidade para isso. É por isso que o setor tem crescido muito em número de plantas, mas são pequenas plantas. Então, como agentes integradores, como empresas fornecedoras de equipamento, é um mercado absolutamente potencial. E eu não preciso falar muito dos números, o secretário comentou aqui o crescimento dessas plantas. Granjas que eram de 700 animais, hoje estão com 5.000 animais. Então é isso, basicamente há uma oportunidade de negócio em cima desse processo. Eu vou comentar um pouquinho sobre o CBiogás e vou mostrar rapidamente alguns projetos. O CBiogás foi criado por Itaipu Binacional, está aqui a conselheira da Itaipu, a Cida. Foi criada uma iniciativa importante da Itaipu Binacional, da usina hidrelétrica. Nós ficamos em Foz do Iguaçu, no Paraná, aqui no Paraná, mas temos pessoas espalhadas não só no estado todo, como também fora do estado e até fora do país. Porque o planejamento estratégico que nos foi orientado pela Itaipu é de criar uma instituição que criasse um ecossistema. Então, hoje nós temos aqui um conjunto de empresas aqui que estão nesse setor aqui do gráfico,
que a gente chama de associados, que fazem parte da governança do SEI Biogás, fazem parte da estrutura do SEI Biogás, como agente que desenvolve o mercado e desenvolve negócios dentro desse setor. A Itaipu preside o nosso conselho de administração, porém, a Itaipu mesmo busca, orienta que a gente atraia empresas de mercado. Em 2019, a gente começou a fazer isso. E aí a gente hoje tem uma instituição privada, sem fins econômicos, mas com orientação ao desenvolvimento do mercado. E é por isso que muitas empresas, dentre elas aí Ultragaz, Petrobras, empresas brasileiras, estrangeiras, têm se conectado a nós. Empresas grandes do ponto de vista de produção de biogás também. Temos a MDC, maior produtora de biometano hoje do país. Uma série de empresas aí que compõem esse rol do SEI Biogás. E aí a gente tem todos os agentes aí de clientes, de agentes de pesquisa e desenvolvimento e inovação. Passando aqui, o que representa o SEI Biogás em números? São 14 anos de estudos em energias renováveis, mais de 300 milhões de reais em projetos captados para esse ecossistema, mais de 30 instituições e empresas, isso no último ano, né? Mais de 30 instituições e empresas parceiras estratégicas são os associados. Temos um laboratório que tem mais de 37 mil análises laboratoriais de biomassa, então todo o dejeto que a gente pega, olhando aqui para a região Amidonarias, ou um pouco mais para o norte, a gente olha o setor sucroalcooleiro, lá no oeste do Paraná, suinocultura. Então a gente tem cada material, cada substrato desse leva uma amostra no laboratório, analisa e vê qual é o potencial de biogás que se pode produzir a partir daí. Damos assessoria técnica para várias empresas e temos um conjunto de cursos também que já foram utilizados em vários países. Com essa relação importante que a gente tem do mercado com também o setor público, a gente estabeleceu um conjunto de atuações muito próximo e juntamente com a Itaipu Nacional para poder desenvolver esse setor em ambientes estratégicos. Alguns deles em ambiente de ministério, então hoje nós executamos um projeto chamado Jeff Biogás Brasil. É importante ressaltar que o SEI Biogás tem capacidade de receber recursos a fundo perdido e a gente tem capacidade de captar recursos a fundo perdido. Então nós captamos aí um recurso de 7 milhões de dólares para poder desenvolver tecnologias e tropicalização de tecnologia, trazer tecnologia de fora para cá, desenvolver tecnologia nacional também, junto com vários ministérios. E também junto com o Fundo Global do Meio Ambiente. Então a gente consegue captar recursos dessa natureza e atrair para desenvolver o mercado. Para vocês terem uma ideia, tem 11 plantas de biogás, 7 delas no Paraná, que receberam recursos incrementais ao desenvolvimento da planta. Então a planta hoje produz só energia elétrica, a gente conseguiu captar recursos a fundo perdido para pôr na planta, a fundo perdido, na ordem até de 800 mil reais, para poder incrementar, por exemplo, a produção de biometano e abastecer caminhões. Então, esse é o cenário que a gente vive hoje, né, de construção de novas oportunidades e projetos. A gente também representa o Ministério de Minas e Energia na Task Force 37, que é uma força-tarefa importante técnica, uma missão importante que participam vários países sobre bioenergia no mundo. E também toda essa base de dados que a gente acabou de apresentar é fornecida para o Ministério de Minas e Energia. Já vou chegando mais para o final da apresentação, mas eu queria destacar alguns pontos em todas essas figuras. Nós temos uma área de inteligência de mercado que é muito importante para nós e para o desenvolvimento do setor. Então, todo esse mapeamento nos 3 estados do Sul, em Rondônia, no Norte, a gente passou com essa orientação que foi dada pelo nosso Conselho de Administração. Vocês precisam se conectar ao mercado, entender onde tem as oportunidades de negócio, criar oportunidades de negócio. A gente passou a atuar de uma forma integrada em vários estados brasileiros, do sul ao norte do país. Modelos de negócio dos mais variados tipos. Tá? Aqui tem um projeto Entre Rios do Oeste, no oeste do Paraná, que a gente tem uma rede de gás de 22 quilômetros de extensão, conectando 18 produtores rurais, cada um com seu biodigestor, gerando uma rede de gás. Eles produzem biogás, levam até uma central de 0,5 mega de potência instalada. Essa daqui é a foto da planta de 0,5 mega. Aqui dentro, essa planta aqui é uma planta de biometano que está dentro da Itaipu Nacional, onde a gente tem a possibilidade de usar o resíduo, aqui é só resíduo da suinicultura, aliás, aqui já é resíduo
que vem do complexo da própria Itaipu Nacional. Resíduos restaurantes, copas, uma série de outros resíduos. Curiosamente, nós recebemos uma demanda do Ministério da Agricultura, da Polícia Federal, da Receita Federal de receber resíduos apreendidos deles. Então, a gente chega ali para a gente, vocês vão dar risada, mas chega, camarão congelado da Argentina, picanha congelada, Trident, achocolatado, azeite, energético, cerveja, qualquer tipo de produto orgânico, a gente recebe ali dentro, faz a destruição de maneira adequada, produz biogás e abastece alguns veículos da Itaipu Nacional nessa planta aí lá dentro, né? Claro, garantindo assim descarbonização, todo o contexto de ODS, ESG para a própria Itaipu. Mais recentemente a gente recebeu um apoio financeiro para desenvolver o querosene de aviação, a partir do biometano produzido nessa planta ali, e vamos produzir querosene de aviação. Recebemos um aporte de uma empresa alemã para poder desenvolver esse querosene de aviação como um produto também do biogás. E aqui já é outro modelo de negócio. Essa obra ali que está ali do lado é uma planta onde a gente vai tratar ali resíduos da suinicultura, mas vamos transportá-los de caminhão até essa planta. É uma planta também desenvolvida junto com a Itaipu Nacional, e que a gente vai tratar resíduos da suinicultura, dejetos de maneira geral, e um gargalo que tem do processo de produção da avicultura e da suinicultura, que é carcaça de animais. A gente vai passar a operar aqui com carcaça de animais, garantindo melhor condição de vida até para o produtor rural. Então é uma planta que está em obra, já está bem mais avançada do que na foto, mas é só para vocês entenderem. Modelo de negócio, pessoal, aqui vende-se o biogás, o metro cúbico do biogás. Hoje é permitido, no estado do Paraná, vender o metro cúbico do biogás. Aqui é uso cativo, não se vende, se usa internamente dentro da unidade da Itaipu, poderia ser de uma cooperativa. Aqui é energia elétrica, entregue para uma cooperativa de energia. Então, se gera o quilowatt, se entrega a energia para uma cooperativa e o resto vocês já conhecem bem. Aqui é só uma foto dessa planta, a gente já testou lá veículo leve, ônibus, trator, da New Holland, inclusive, que foi lançado agora no mercado brasileiro, caminhão da Scania, até veículos de luxo, aí é um Audi A5 que veio da Alemanha para a gente fazer alguns testes. Aqui é só uma foto do laboratório nosso, temos ISO 17025, com certeza o maior laboratório de biogás aí do país hoje, e a gente estruturou o laboratório para poder fazer operação de performance de plantas. Então, muitas plantas hoje que não estão performando, a gente consegue olhar esse laboratório e realmente buscar como operar melhor. Então, aí a gente tem clientes como Nestlé, Raizen, entre outras empresas grandes do setor, de diversos setores. O colega da Copel falou que a microrrede, não sei se ele está por aqui, mas que a microrrede não tinha dado certo. Mas a gente tem um projeto hoje em funcionamento, vocês podem visitar se quiser, em São Miguel do Iguaçu, no Paraná. É um projeto pioneiro de microrrede, e essa data está aqui porque houve um maior vendaval no oeste do Paraná, no dia 23 de outubro do ano passado, e a região toda ficou 23 horas sem energia. E o gerador a biogás sustentou 23 horas numa situação de ilhamento, né? Se a microrrede, quando cai a rede da distribuidora, ela cria uma situação de ilhamento, e essa situação de ilhamento, então, forneceu energia, o gerador forneceu energia para essa rede ilhada, né? E aí os vizinhos desse produtor rural tiveram a segurança energética, que é aquilo que a gente faz. Um ponto importante desse projeto aqui, ele é na Granja Colombari, é um produtor de suíno de 5.000 animais, foi o primeiro produtor a se conectar na GD, foi a primeira conexão da geração distribuída do país. A ANEEL e a Copel e a Itaipu, na época, deram toda a condição para que isso acontecesse. E o mesmo trilho está acontecendo agora. A microgrid está a mesma situação. Foi a primeira conexão do país em microgrid, em funcionamento atual. Só que a gente não tem legislação, então não consigo remunerar o produtor pelo serviço que ele presta. Então é um pouco isso também que a gente tem como instituição fazer. Abrir o mercado e criar as condições para que isso se desenvolva.
Só para mostrar para vocês uma tendência de mercado, a molécula do biogás pode se transformar em hidrogênio, energia elétrica, claro, hidrogênio, etanol, metanol, outros gases, outros produtos, que a gente tem feito um trabalho importante para isso. É importante mencionar para vocês, depois da COP26, com essa questão de descarbonização, hoje eu posso afirmar para vocês que a gente tem projetos com empresas do setor de óleo e gás, que não tem na cadeia produtiva deles nada focado em descarbonização, eles fazendo investimento num grupo de produtores no interior do nosso estado, para produzir biogás. Então, há uma composição, nos dias atuais, de oportunidade de negócio muito grande para isso. Só quero fazer uma provocação para a região, eu não sei se todas as pessoas que estão aqui são da região, mas eu queria mostrar para vocês 2 gráficos, esse é o meu penúltimo slide. O primeiro gráfico mostra uma demanda, a gente fez um estudo regional lá no oeste do Paraná, demonstrando a demanda de energia até 2026. Por conta do setor do cooperativismo, especialmente, setor industrial, agroindustrial do país, e da região especialmente, a gente tem uma demanda de energia superior àquela que é desenhada pelo país, pela análise da conjuntura nacional, o que o Plano Nacional de Energia indica. E o Plano Nacional de Energia, ele define o que vai ser os investimentos em cada estado. Então, se o nosso Plano Nacional de Energia diz que a gente vai crescer 4,3% o ano passado, no cenário mais básico, a gente está falando em 5,4% de crescimento real de demanda de energia nessa região do oeste do Paraná. E no cenário mais otimista, que não foi o que aconteceu, ficou na linha do meio, a gente está falando aí, mais otimista, 7,3% e a linha do meio, 6,3% ao ano. Então, estudos como esse, do ponto de vista regional, dão base para que a gente demonstre oportunidade, porque tem demanda. Agora, aqui, esse gráfico aqui, esse mapa, mostra a composição de produção agropecuária desta região. Em azul, bovinocultura de leite, em vermelho, suinocultura, em laranja, avicultura. Vejam a concentração. Se vocês analisarem que cada granja dessa poderia ter no seu telhado solar, fotovoltaica, e também biogás, a gente pode perceber que a gente tem demanda e tem oportunidade de geração. Aqui é só para vocês verem aqui o mapa, como é que está a distribuição no Paraná, e vocês podem ver Maringá está aqui, né? Paranavaí está ali do lado, é um ponto mais vermelho, mais próximo, onde tem maior concentração de produção de biogás. E por último, eu queria deixar para vocês, aí a gente tem feito ações com nossas empresas que são associadas. Uma delas é a CHP Brasil, é uma empresa de geração de geradores, que fornece geradores a biogás do Rio de Janeiro. E a gente está fazendo um webinar gratuito, é só entrar no nosso site, LinkedIn, que vocês vão poder acessar, de eficiência energética com plantas de biogás, porque a gente tem que chegar na eficiência máxima dos equipamentos para poder garantir a performance e dar o resultado financeiro esperado para os investidores. Pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês. Obrigado, meus dados estão na tela, a gente fica à disposição.